Liquidação total no Flamengo. Cruzeiro encaminha a contratação do jovem Matheus Gonçalves por 22 milhões de reais. Bastidores e novas informações. Saiba por que Pedro foi cortado. E tudo sobre Flamengo e São Paulo. Daqui a pouco, 4h30 no Maraca, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule escama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão. A espera acabou, daqui a pouco no Maraca, mas segura aí que já já a gente traz todas as informações desse jogão. Por quê? Novas informações sobre os bastidores do corte do Pedro, né? Por que o Filipe Luís cortou o Pedro do jogo de hoje, o atacante com mais gols? A torcida ontem estava criticando, estava irritada. E aí, conforme as horas vão passando, novas informações vão chegando. E o GE trouxe mais bastidores desse corte. O desgaste na relação entre Pedro e Flamengo ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. A ausência do atacante na lista de relacionados para enfrentar o São Paulo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A decisão de Filipe Luís reflete um momento de dificuldade do jogador no clube. No treino da quarta-feira, houve um episódio simbólico do desencontro atual. Enquanto Filipe Luís comandava um coletivo, alguns jogadores ficaram fora. O camisa 9 participou de 2 blocos do treino. Foi retirado do terceiro e faria outra atividade antes de retornar para o 4º e último bloco. No entanto, ele comunicou ao auxiliar Márcio Torres que estava com a perna pesada e deixou o gramado. O GE apurou que a atitude incomodou integrantes da comissão técnica e alguns jogadores. Para eles, Pedro abandonou o treino sem justificativa. O atacante vê de forma diferente, uma vez que avisou ao auxiliar que sairia de campo. Ele nega com veemência que tenha abandonado a atividade. Na quinta-feira, o camisa 9 participou normalmente da atividade. Na sexta, no entanto, ontem, ele foi retirado do coletivo e recebeu a notícia de que ficaria fora do jogo contra o São Paulo. Procurado para comentar a atual situação de Pedro, o Flamengo optou por não comentar o caso e informou que questões envolvendo a rotina de trabalho e o dia a dia de treinamentos são tratadas internamente. Já a assessoria de imprensa do jogador preferiu não se pronunciar. Recentemente, alguns atletas procuraram a comissão e a diretoria para relatar mal-estar com certos comportamentos de Pedro e pedir aí um posicionamento do clube. No último sábado, dia da reapresentação após a Copa do Mundo de Clubes, Pedro não se reuniu somente com Filipe Luís. Os 4 capitães do elenco, Arrascaeta, Bruno Henrique, Alexandre e Léo Pereira, conversaram com o atacante. O treinador e os capitães prestaram solidariedade ao camisa 9 depois de revelação de um integrante do departamento de futebol que disse que gostaria de receber uma proposta de 15 milhões de euros para vender Pedro. Na conversa, o treinador criticou o responsável pelo vazamento e afirmou que ele não está remando junto com a equipe de trabalho no Ninho. Filipe avisou ainda que considera o atacante um jogador importante e conta com ele para o restante da temporada. Na reunião, o técnico e os jogadores também pediram mais dedicação e comprometimento de Pedro no dia a dia. Nos Estados Unidos, a postura do camisa 9 no dia da eliminação diante do Bayern de Munique incomodou parte da delegação, que viu indiferença na atitude do jogador na saída de campo e no vestiário, nos minutos seguintes após o apito final. O atacante ficou no banco durante toda a derrota por 4-2. Pedro não está satisfeito com o seu momento no clube. Ele retornou de uma lesão grave em maio, depois de 7 meses afastado. Desde então foi titular em 8 dos 20 jogos do Flamengo e entrou no segundo tempo no decorrer dos outros 9. A falta de mais minutos incomoda o jogador, que não faz um gol
desde o dia 21 de maio, na vitória por 4-2 sobre o Botafogo da Paraíba no Maracanã, pela Copa do Brasil. O atacante entende também que a diretoria não cumpriu o prometido na negociação para renovar o seu contrato, após retornar de lesão. No início desse ano, o staff dele procurou o clube para negociar a extensão do vínculo. Na ocasião, ouviu de José Boto que o assunto seria resolvido assim que voltasse da lesão. O diretor de futebol alega que ouviu da parte do jogador que havia essa promessa, mas que ao consultar o presidente BAP, lhe foi dito que sua gestão não tinha feito nenhum compromisso. Pedro retornou aos gramados em abril, mas o Flamengo ainda não procurou os representantes do atleta e o contrato do atacante vai até o fim de 2027. É por isso que ontem, quando eu gravei esse vídeo falando sobre o Pedro, sobre o Felipe, Boto, Flamengo, eu não tomei nenhum lado. Por quê? À medida que o tempo vai passando, novas informações chegam, né? E aí o Pedro teria abandonado o treino e por conta desse ato de indisciplina, e o Felipe não tolera isso, o Felipe sabe separar muito bem o treinador do ex-jogador, do companheiro, do amigo, o Felipe teria cortado o Pedro por conta desses motivos, não só dele ter abandonado o treino, mas porque ele não está rendendo no treino, ele não consegue adquirir a forma física, ele está longe do seu padrão ideal de jogo, enfim, e aí por isso que o Felipe Luiz cortou o atacante. Essa informação está no site do GE, Globoesporte.com, com detalhes, né, de como tudo isso aconteceu nos últimos treinos, né, inclusive desse problema aí de quarta-feira, que o Pedro alegou que estava com a perna pesada, mas não tinha nenhum outro motivo aparente, e o Felipe e a comissão técnica eles entenderam que foi um abandono, né, da atividade, e por isso o atacante foi punido, cortado da relação do jogo de daqui a pouco contra o São Paulo no Maracanã. Deixa aí nos comentários o que você acha. Acho que vai ter ainda uma reviravolta, o Pedro vai conseguir aí reconquistar a confiança do técnico Felipe Luiz. E como fica com o Boto? Boto falou aí que estaria, né, no mercado para contratar um atacante, um camisa 9, com características diferentes do artilheiro Pedro. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Agora a gente vai trazer aqui um absurdo. Flamengo e Cruzeiro estão próximos de um acordo por Matheus Gonçalves. O Flamengo aceitou uma proposta de 3,5 milhões de euros, pouco mais de 22 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos e agora discute a forma de pagamento. O Flamengo quer esse valor à vista. O jogador já acertou bases salariais. Com o Cruzeiro, deu ok para a transferência. A contratação é um pedido do português Leonardo Jardim, que aí está encantado, né, com a capacidade do jovem rubro-negro. Na Toca da Raposa, Matheus Gonçalves reencontrará Gabigol e Fabrício Bruno, que atuou no Flamengo. A expectativa das partes é de que o acerto seja sacramentado nas próximas horas. A proposta inicial do Cruzeiro era de 3,5 milhões de euros, 22 milhões de reais, por 70% dos direitos. Mas o Flamengo fez jogo duro aí para manter um percentual maior. Tratado como joia no Mengão, Matheus Gonçalves estreou no time profissional na reta final do Brasileirão de 2022. Então, com 17 anos. No segundo semestre de 2023, chegou a ser emprestado ao Bragantino, pelo qual disputou 13 partidas. Voltou ao Flamengo no início de 2024 e desde então marcou 4 gols em 36 jogos pelo time principal. Matheus Gonçalves, inclusive, foi cortado da relação do jogo de hoje, por conta aí dessa negociação com o Cruzeiro. E depois dessa notícia, a torcida ontem estava revoltada nas redes. Por quê? O Flamengo tinha uma proposta no final do ano passado do próprio Cruzeiro de 60 milhões de reais pelo Matheus Gonçalves. O Flamengo não liberou. O Flamengo tinha uma outra proposta do Red Bull Bragantino, há um tempo atrás, de mais de 50 milhões. Não liberou. O Flamengo tinha uma proposta do Atlético Mineiro com valores maiores. Também não liberou. E agora o Flamengo está praticamente doando o Matheus Gonçalves ao Cruzeiro por uma mariola e 2 jujubas. 22 milhões de reais para um jovem que pode ser lapidado, né? Se encontrar aí um estilo de trabalho, um treinador capaz de fazer isso, de extrair o seu melhor, ser trabalhado e ser aí um grande jogador. Técnica, qualidade, ele tem. Só que nunca deu certo no time de cima. Mas na base, ele arrebenta.
Não seria interessante fazer um trabalho? Inclusive, a torcida ficou muito irritada com essa negociação ontem do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro. E você, o que acha disso? Deixa aí nos comentários. Você acha que o Flamengo fez certo de vender o Matheus Gonçalves por 22 milhões de reais? Ou não? Tinha que segurar o garoto, tentar recuperar, fazer acontecer no time de cima? Deixa aí, porque a sua opinião é muito importante. Bom, a gente encerra falando sobre o jogo Flamengo e São Paulo, porque hoje é dia de Mengão. A espera acabou depois aí do jogo contra o Bayern de Munique, que eu não quero nem lembrar. O líder do Brasileirão volta a campo após a eliminação da Copa do Mundo de Clubes. Flamengo que tem um jogo a menos em relação a Cruzeiro e Red Bull Bragantino, que vem logo abaixo na tabela, e o Flamengo enfrenta o São Paulo, 16h30, 4h30 da tarde, horário de Brasília. Para o Flamengo, a partida será aí a primeira, após aquele jogo contra o Bayern de Munique, no dia 29 de junho, e uma oportunidade para garantir aí a permanência na ponta da competição, sem precisar aí secar os adversários nessa 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vem modificado, principalmente no comando técnico. Demitiu o Zubeldia e Hernan Crespo vai estrear no comando da equipe, além de contar com a volta de jogadores importantes. Para o tricolor paulista, uma derrota poderia colocar o time na zona de rebaixamento. A disputa entre os dois gigantes do Campeonato Brasileiro põe frente a frente equipes que vivem realidades muito distintas. Para ambos, a vitória é essencial. O Flamengo é líder com 24 pontos e o São Paulo aparece na 14ª colocação com 12. Onde assistir esse jogo? Esse jogo vai passar na Globo, TV aberta, e vai passar também no Premiere. Provável escalação do Flamengo com Rossi no gol, Varela ou Wesley na direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Meio campo com Jorginho, De La Cruz, Arrascaeta e na frente Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique, já que Pedro foi cortado. Esse é o provável Flamengo para enfrentar o São Paulo. E o tricolor do técnico Hernan Crespo vem a campo com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, Cedric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilha e Enzo Dias, Oscar e André Silva. Esse é o provável São Paulo. Apita o jogo Wilton Pereira Sampaio, direto da Copa do Mundo de Clubes FIFA dos Estados Unidos para o Brasileirão Maracanã, auxiliado por Bruno Bosquilha e Bruno Rafael Pires, e no VAR, ele, Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina. Pelo amor de Deus, esse é o quadro de arbitragem, que faça um belo trabalho, né? Que não estrague o espetáculo, é isso que a gente espera. Olha, gente, eu estou muito confiante na vitória do Mengão, acho que o Flamengo vence o São Paulo por 2-0. Deu placar aí, já vou deixar registrado aqui, 2-0 Mengão, e já te espero, assim que o árbitro apitar o final do jogo, estaremos com toda a cobertura direto do Maracanã, a nossa live coletiva do técnico Felipe Luiz, tudo isso e muito mais para você após essa partida. Um grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!